Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 21, Direitos Fundamentais e Tratados Internacionais. Uhum. Então, vamos imaginar uma situação bem prática para começar. Pensa numa pessoa que passa anos pagando as mensalidades de um clube recreativo exclusivo, sabe? Sim, um associado antigo. Exato. Aí um dia rola um desentendimento banal. A diretoria se reúne lá, portas fechadas, e decide expulsar esse cara na mesma hora. Sem nenhum direito de defesa. Zero defesa. Nenhuma explicação formal. A justificativa do clube é simplesmente aquela coisa de nossa casa, nossas regras, né? Autonomia privada pura. É o famoso aqui quem manda sou eu. Pois é, mas a grande questão é, será que a Constituição realmente para ali na portaria de uma associação privada? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? E hoje a nossa missão nessa imersão é justamente desbravar a base, a arquitetura do direito constitucional moderno e fugindo totalmente daquele decoreba de artigo de lei. Com certeza, o foco é outro. O foco é entender a engrenagem, a lógica por trás das dimensões dos direitos fundamentais e, como o Brasil lida com essa teia super complexa dos tratados internacionais. E é por isso que o material do professor Lessa é tão brilhante. Ele funciona como um mapa estratégico mesmo. Um guia de sobrevivência, eu diria. Exatamente. Porque ele foi desenhado especialmente para evitar aquelas temidas pegadinhas, sabe? Principalmente as da banca FGV. A banca não quer saber se quem estuda decorou o texto seco. Eles querem ver se a pessoa entende como esses direitos operam na vida real. Uhum. E para entender como eles operam e, às vezes, até colidem na prática, a gente precisa olhar para a base histórica, né? Sem dúvida. Precisamos entender a textura desses direitos. Tem aquela ideia clássica de que os direitos surgiram baseados no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, o tripé clássico. Mas, lendo o material, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele bate muito na tecla de usar o termo dimensões e não gerações. Isso é fundamental. Não é só um preciosismo linguístico, sabe? Sério? Porque, parece só um detalhe de nomenclatura. Pode parecer, mas na prova faz toda a diferença. O termo geração passa uma ideia de que o que é novo substitui o velho. Uma nova geração de smartphone deixa o antigo obsoleto. Claro. O antigo vai pro lixo. Isso. Só que no direito constitucional, isso seria um desastre absoluto. Violar a regra de não retrocesso. Os direitos não se substituem, eles se acumulam. Então, por isso, dimensões. Uma vai somando na outra. Exatamente. A primeira dimensão foca na liberdade. São os direitos civis e políticos, tipo propriedade, vida. E a mecânica aqui é a abstenção do Estado. O Estado tem que dar um passo para trás, né? Sim, o poder público cruza os braços para não interferir na sua vida privada. Já a segunda dimensão, focada na igualdade, inverte a lógica. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Aí o Estado precisa colocar a mão na massa, né? Isso, construir hospital, garantir educação. Depois, a gente expande para a terceira dimensão, que é a fraternidade ou solidariedade. Aqui entram os direitos transindividuais. Aqueles que não são de uma pessoa só, tipo o meio ambiente, né? Perfeito. Meio ambiente, defesa do consumidor, pertence a todo mundo ao mesmo tempo. E a coisa não para por aí. Pois é, o caderno fala de uma quarta e quinta dimensão, o que é fascinante. A quarta dimensão entra muito nessa questão de tecnologia, bioética, democracia. E a quinta dimensão é um destaque importantíssimo do caderno, é o supremo direito à paz autônoma. Muito defendido pelo jurista Paulo Bonavides. A paz não só como ausência de guerra, mas como motor da humanidade. Mas olha só, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Se os direitos vão se acumulando, primeira, segunda, terceira dimensão, eles não acabam batendo de frente uma hora. Com certeza batem. É como tentar mixar uma música, sabe? Você tem a bateria, o baixo, a guitarra, tudo tocando no volume máximo ao mesmo tempo. Vira um barulho ensurdecedor. A Constituição não diz qual instrumento é o mais importante e qual tem que baixar o volume. O que é fascinante aqui é justamente como o direito resolve isso usando a teoria de Robert Alexy, que o STF adota de braços abertos. A regra número 1 para não cair na pegadinha é
Que não tem direito absoluto. Isso, não existem direitos absolutos. Eles têm o que a gente chama de conteúdo prima facie. Um peso aparente à primeira vista. Exato. Quando o direito de propriedade bate de frente com o meio ambiente, por exemplo, o juiz não pega um deles e joga no lixo. Ele não desliga a guitarra para deixar só o baixo tocando. Perfeita analogia. O que acontece é a ponderação de interesses e a concordância prática. Você harmoniza a situação. E a FGV adora colocar numa alternativa que um direito anula o outro em caso de conflito. Tipo afirmar que o direito à vida sempre anula os outros de forma automática. Isso, e é totalmente falso. Você tem que harmonizar no caso concreto. Certo, entendendo essa harmonização, surge outra dúvida prática. A gente costuma pensar que usa a Constituição só como um escudo contra o governo, certo? A visão tradicional é bem essa. O cidadão aqui embaixo e o Estado opressor lá em cima. A chamada eficácia vertical. Mas a sociedade tem outras dinâmicas. E é aí que entram as outras eficácias que o professor Lessa explica tão bem. Além da vertical, a gente tem a eficácia diagonal. Que seria entre particulares, mas com um desnível de poder. Exatamente. Pense no patrão e no empregado. Ou você contra um plano de saúde gigante. É uma relação privada, mas totalmente assimétrica. Entendi. Mas peraí, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Diga. Voltando para o exemplo do clube que eu falei na abertura. Se eu tenho um clube privado, uma associação fechada onde todo mundo teoricamente é igual, a Constituição invade o meu clube? Invade sim. E esse é o ponto alto do material, a eficácia horizontal. A aplicação direta entre particulares. Mas a minha autonomia privada não me protege? Autonomia privada não é um passe livre para o arbítrio, sabe? O material até cita aquele caso famoso do STF, o recurso extraordinário 201.819. O do sócio expulso. Esse mesmo. O Supremo disse claramente: um clube não pode simplesmente chutar um associado sem dar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Caramba! Então a Constituição bate na porta da diretoria e fala: regras do jogo para todo mundo. Exatamente. As garantias fundamentais se irradiam para as relações privadas. Bom, já que a nossa Constituição tem esse poder todo de regular até o estatuto de um clube privado, será que ela aceita regras que vêm de fora do Brasil? Aceita. E tem todo um mecanismo para isso. Porque o caderno fala muito da cláusula de abertura material, né, no artigo 5º, parágrafo 2º. Sim, essa cláusula diz que a lista de direitos na nossa Constituição é meramente exemplificativa, não é fechada. É tipo uma festa VIP exclusiva. E, lendo sobre os tratados internacionais, me parece que dependendo de como você entra e de qual é o seu assunto, você ganha uma pulseira diferente. Essa metáfora da pulseira VIP é excelente para explicar a hierarquia depois da Emenda Constitucional 45 de 2004. Conta mais sobre essas pulseiras, porque eu sei que isso chove em prova. Chove mesmo. Nós temos 3 status diferentes, 3 andares na pirâmide. O primeiro é o status de lei ordinária. A pulseira mais básica. Isso. São tratados comuns, assuntos tributários, acordos comerciais. Eles entram pelo rito comum e ficam ali, no mesmo nível das nossas leis ordinárias. Tá, e o segundo nível? Esse é a grande pegadinha, o status supralegal. Supralegal. Acima da lei, mas abaixo de alguma coisa. Exatamente. Fica abaixo da Constituição, mas acima de todas as leis brasileiras. Aqui entram os tratados de direitos humanos. Mas, atenção, Tem um detalhe no rito de aprovação, né? sim, são tratados de direitos humanos aprovados pelo rito ordinário, com maioria simples. Eles ganham esse status supralegal. E qual seria o acesso máximo, a pulseira premium do camarote? O status de emenda constitucional que forma o bloco de constitucionalidade. Que é colocar o tratado no mesmo patamar do texto original da Constituição. Mas deve ser super difícil conseguir essa pulseira. Muito. O quórum é rigoroso, precisa ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Câmara e Senado. Isso, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos. Nossa, é muito difícil politicamente aprovar isso.
Quantos tratados já conseguiram esse status máximo até hoje, aliás? Até 2024, só 4 diplomas conseguiram. E o professor Lessa bate forte nisso. Tem que memorizar os 4. Quais são? A Convenção de Nova York sobre Pessoas com Deficiência, 1. o protocolo facultativo dessa mesma convenção, 2. o Tratado de Marrakech, focado nas pessoas cegas, e mais recentemente a Convenção Interamericana contra o Racismo. Fantástico. Só esses 4 estão lá no topo. Mas eu queria ver essa hierarquia funcionando na prática para quem vai fazer a prova. Vamos lá. Então, o que tudo isso significa na vida real quando, sei lá, um tratado supralegal bate de frente com uma lei nossa aqui do Brasil? Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente entra no controle de convencionalidade. O famoso caso do depositário infiel, né? Perfeito. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos com status supralegal. Ou seja, tá ali no meio, acima das leis, abaixo da Constituição. Exato. E esse pacto proibiu a prisão civil por dívida, incluindo a do depositário infiel, só que a gente tinha leis ordinárias no Brasil mandando prender o depositário. Deu choque. E quem ganha? O tratado, claro. Por estar num degrau acima, ele paralisou a eficácia das leis brasileiras. Foi isso que gerou a súmula vinculante 25 do STF. Peraí, mas o texto original do artigo 5º da Constituição ainda fala sobre essa prisão do depositário infiel? Sim, fala. A Constituição foi apagada com borracha pelo tratado? Como o tratado abaixo dela pode fazer isso? Não, de jeito nenhum. E essa é a clarificação essencial que o caderno traz, porque a FGV tenta te enganar exatamente aí. Então explica, porque parece mágica. O texto da Constituição não foi apagado. O que houve foi a paralisia da eficácia infraconstitucional. Traduzido para português, claro. O artigo da Constituição diz que pode prender, mas ele dependia de uma lei abaixo dele para dizer como prender. A lei ordinária que dava as regras do jogo. Isso. O Tratado Supralegal veio e esmagou essa lei ordinária. O texto físico da Constituição continua lá, em cima, intacto, mas a ferramenta que fazia a prisão acontecer foi esvaziada. Brilhante. Sem a lei regulamentadora, o texto constitucional fica lá, mas não opera na prática. É a armadilha clássica, não caia nessa. Sensacional. E, pensando em quem está prestando concurso para cartório, que é o foco da galera do ENAC Turbo, como todo esse conhecimento denso, essas teses do STF chegam no balcão de notas e registros públicos? Chegam com força total. O artigo 236 da Constituição diz que os cartórios exercem função pública. Eles devem máxima reverência à eficácia dos direitos fundamentais. Tem até um provimento novo sobre isso, né? Sim, o provimento 149 de 2023 do CNJ. Como o professor Lessa magistralmente expõe na mentoria vivida do caderno, o oficial do cartório não é um mero carimbador. Ele não só pega o papel e guarda na gaveta. Jamais. Voltando ao clube que expulsou o sócio, se a ata dessa expulsão sumária chega no balcão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o que o oficial faz? Ele não pode registrar, certo? Exato. Ele deve emitir uma nota devolutiva qualificando negativamente o documento. Ele diz, olha, você desrespeitou o contraditório e ampla defesa, não vou registrar. Ele aplica a eficácia horizontal na veia, ali no balcão. Na hora. E tem mais, a gente vê a segunda dimensão operando quando o cartório emite certidão de nascimento e óbito de graça para os pobres. Garantindo o acesso básico, né? Sim, e agora temos até o direito fundamental à proteção de dados, no artigo 5º, inciso 79. Que é super recente. Operando lado a lado com a necessidade de dar publicidade aos atos através do SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. É ponderação pura o tempo todo. Ponderar publicidade do cartório com a privacidade dos dados do cidadão. É o tempo todo equilibrando os pratos. É um sistema vivo. E isso levanta uma questão importante, uma reflexão para quem está acompanhando essa imersão. Manda. A gente viu a evolução até a 5ª dimensão. Mas o caderno do professor Lessa menciona brevemente o constitucionalismo andino e o conceito de Pachamama. No Equador e na Bolívia, certo? Sim. Lá, a própria natureza passa a ser um sujeito autônomo de direitos. Não é só proteger o meio ambiente para a gente usar. A natureza tem direitos próprios.
Caramba, a floresta como titular de direitos. Fica a reflexão até onde a expansão dos direitos fundamentais vai nos levar nas próximas décadas. É uma mudança de paradigma gigantesca. Mas, resumindo o nosso mergulho de hoje, direitos não são absolutos. A ponderação é a chave para resolver conflitos e tratados de direitos humanos literalmente reescrevem a pirâmide das nossas leis. E entender essa dinâmica é o que aprova nos concursos de alto nível. Com certeza. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!